Boa noite, meus irmãos. Eu quero saudá-los com a graça e a bendita paz do Senhor Jesus Cristo, a quem seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 17, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Jeremias 17, de 1 a 13. Vamos ler a bendita palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Jeremias 17, de 1 a 13. O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo, te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces. Porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Amém. A palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento, buscando a presença do Senhor. Senhor Deus bendito, nós louvamos e exaltamos o Teu nome santo. E nesse momento, quando nos preparamos para ouvirmos a palavra do Senhor, a nossa oração é que o Teu Espírito, que inspirou esse livro, nos ilumine para a reta compreensão e para a reta aplicação de todas as verdades que vamos aprender nesse momento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você confia em Deus de todo o seu coração? Será que de fato nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração? Será que nós realmente entendemos o que é confiar em Deus de coração? O que significa coração nas Escrituras? O que significa confiar em Deus de todo o coração? O que significa dizer que confia de todo o coração em um Deus que conhece o nosso coração? Uma coisa é nós falarmos que confiamos em alguém de todo o nosso coração, alguém que não nos conhece.
Mas quando nós dizemos a Deus que nós confiamos nele de todo o nosso coração, às vezes nós nos esquecemos que Deus conhece profundamente os nossos corações. E é exatamente isso que nós temos nesse texto, Deus mostrando ao seu povo como ele conhecia os seus corações. Deus descortina através de Jeremias e mostra o coração do seu povo Israel. Deus mostra aquilo que eles mesmos talvez não percebessem, mas o Deus que vê todas as coisas enxerga. E nesse texto nós vamos ver como a palavra coração, de alguma forma, forma uma concatenação de todo o texto. Nós vemos isso no capítulo 17, versículo 1, quando Deus diz que o pecado do povo estava gravado na tábua do coração. Vemos também no versículo 5, quando Deus diz que maldito é o homem que confia no homem e aparta o seu coração do Senhor. E vemos também no versículo 9, quando Deus diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Essa palavra coração, ela reverbera ao longo do capítulo 17, mostrando que Deus está de alguma forma descortinando o coração do seu povo. E mostrando que todo serviço, todo relacionamento para com Deus tem a ver profundamente com o coração. Mas vamos analisar esse texto. O que Deus quer dizer aqui? Qual a mensagem desse texto para aqueles primeiros leitores e qual a mensagem dele para nós, para mim, para você? Para responder essas perguntas, vamos analisar o texto e partindo do contexto maior. Esse texto que nós lemos está escrito no livro de Jeremias. Jeremias foi um profeta que viveu, segundo os estudiosos, entre mais ou menos o ano 666 a.C. até 587 a.C. Ele é um dos últimos profetas antes do exílio. Ele vai viver um momento muito difícil. Ele vê a degradação do seu povo. E ele então é levantado por Deus para pregar a palavra, uma palavra dura. Por um lado, ele conclamava o povo ao arrependimento, o povo precisava se arrepender. Israel havia se tornado idólatra como as demais nações. E Deus então está dizendo que, Jeremias, aliás, está dizendo que Deus ia trazer juízo, ia levantar os caldeus viriam e destruiriam Jerusalém. É uma mensagem dura, uma mensagem que o povo não quer ouvir. E durante 40 anos, Jeremias confronta implacavelmente um Israel rebelde e infiel, quebrando a aliança para com Deus. O Israel perverso, idólatra. E a mensagem de Jeremias era muito clara: o julgamento é iminente, o desastre estava chegando, o exílio na Babilônia estava a um passo do povo. Eles não estavam enxergando. Eles achavam que Deus, em última instância, ia proteger Jerusalém, o templo, afinal era o templo do Senhor, então Jerusalém nunca seria destruída. Mas Deus está dizendo, através de Jeremias, vocês vão para o exílio. É nesse contexto, então, de cataclisma, em meio a essa nação que se recusa a arrepender, que Deus, então, vai levantar Jeremias para conclamar Israel ao arrependimento. E aqui o contexto, olhando o contexto específico do texto, a partir do capítulo 15, é uma luta que Jeremias tem com Deus, onde ele começa a clamar a Deus e pedir a Deus pelo povo, e orar pelo povo, e Deus diz: eu não vou ouvir você. Eu vou trazer juízo sobre essa nação. O pecado de Israel é um pecado grande demais. E essa nação, ela é pior do que os pais. No capítulo 16, no versículo 10 em diante, vamos ver agora o contexto do capítulo 17, para nós entendermos, quando diz o seguinte, 16, 10, quando anunciares a este povo todas essas palavras, e eles te disserem: por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado? Que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Ou seja, eles iam dizer: o que é que nós temos feito de errado? Nós vamos para o templo, nós ainda adoramos a Deus, nós estamos, entre aspas, servindo a Deus. Qual é o nosso problema? O povo ainda ia dizer isso. Deus diz no versículo 11, então lhe responderás: porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se for após outros deuses, e os serviram, e os adoraram, mas a mim me deixaram,
e a minha lei não guardaram. Vós fizeste pior do que vossos pais. Pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, onde servirei a outros deuses, de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia para convosco. Deus está dizendo, vocês como geração são muito piores, os pais de vocês, eles eram idólatras. Mas não há nenhuma geração tão dura de coração quanto vocês. E o final do capítulo 16 aponta um contraste terrível. Veja o final do capítulo 16, porque o final do capítulo 16 mostra que, por um lado, as nações estão se aproximando de Deus, enquanto o seu próprio povo está se afastando. O versículo 19 diz assim, ó Senhor, força minha, e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia, a ti virão as nações, desde os fins da terra, e dirão, nossos pais herdaram só mentira e coisas vãs, em quem não há proveito. Acaso fará o homem para si deuses, que de fato não são deuses, então aqui as nações estavam percebendo a loucura da idolatria, as próprias nações, que não eram e não faziam parte do povo de Deus, as nações estavam vendo a loucura da idolatria e dizendo assim, que loucura é essa? Adorarmos esses ídolos? Vamos nos voltar para o Deus de Israel. O versículo 21 diz assim, portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhe farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor Deus, então eu vou se revelar para essas nações ímpias, elas estão querendo conhecer o Deus verdadeiro. E o capítulo 17, então, agora você entendeu, mas por outro lado, o meu povo está indo pelo caminho que essas nações ímpias querem deixar. Esse é o capítulo 17. É dentro desse contexto onde Israel vai na direção contrária das próprias nações. As nações estão querendo deixar a impiedade, Israel quer mergulhar na impiedade. Agora nós chegamos no capítulo 17, que eu lhe chamo a sua atenção. É dentro desse contexto, então, que Deus aponta o pecado, Deus escrutina o coração do povo. Deus mostra qual era o maior problema de Israel. E aqui é importante porque em meio àquela idolatria, em meio a não ouvir a palavra de Deus, Deus vai chegar sempre na raiz do problema. Que é o problema da raiz de todo pecador. É o problema na raiz do nosso coração pecador. E esse é o grande ponto, é o coração. Deus vai chegar no ponto, na raiz de tudo. O problema do povo estava lá, no coração. Esse era o problema de Israel. Esse é o problema de todas as gerações. Esse é o problema que eu e você temos que lidar constantemente. O nosso coração pecador. A nossa tendência à obstinação, a nos afastar do Senhor. Então, o capítulo 17 é exatamente esse momento onde Deus vai apontar o problema do pecado do povo. Agora vamos olhar o capítulo 17. O capítulo 17 ele é composto, na língua hebraica, em prosa e poesia. E os estudiosos debatem a unidade do capítulo 17. Alguns aparentemente não veem nexo entre o versículo 1 e 4 com o versículo 5 e 11, 12 e 13. Mas, obviamente, como nós vimos, a palavra coração parece que é esse fio condutor que vai dar nexo. Portanto, aqui não é apenas uma miscelânea de pensamentos separados, mas Deus, de fato, está escrutinando o coração do povo, descortinando o coração do seu próprio povo. E o texto, então, tem algumas partes interessantes, pelo menos 3 partes interessantes. A primeira começa com essa narrativa profética, onde Deus denuncia o pecado do povo, do versículo 1 a 4. Deus mostra que conhece o problema do povo, a dureza do seu coração. Do versículo 5 a 8, nós vamos ter uma literatura de sabedoria sapiencial, como era comum nos Salmos, onde se faz uma distinção entre o sábio, aquele que busca a Deus, e aquele que não busca. Aquele que é maldito, que é louco, que vai confiar no homem, e o bendito que busca o Senhor. Isso é muito parecido com o Salmo 1, inclusive essa metáfora da árvore, como acontece também no Salmo 1. Então aqui nós temos do versículo 5 a 8, essa forma
poética sapiencial. Do versículo 9 a 11, nós temos a conclusão lógica, onde Deus aponta o problema do povo, do coração do povo, do seu pecado. E o versículo 12 e 13, que eu sei que na sua Bíblia, como na minha, na versão atualizada, está fazendo parte de uma outra seção, mas vários estudiosos entendem que o versículo 12 e 13 ainda está conectado a essa ideia principal, que seria então a conclusão, onde Jeremias aponta o grande problema do povo, onde haveria esperança para aquele povo. A esperança era que eles voltassem para Deus, as águas vivas, eles precisavam voltar para o Senhor. Então aqui seria a conclusão do versículo 12 e 13. Qual é a tese, qual é o argumento central desse texto, que será também o tema do sermão? Bom, a tese central é que esse texto mostra o escrutínio do coração por Deus. Essa é a ideia central do texto. Mas o tema do sermão será uma pergunta: como Deus escrutina o coração do seu povo? Como Deus escrutina o coração do seu povo? Como Deus escrutina o meu coração? Como Deus escrutina o seu coração? E há 3 ideias, como nós vimos nesse texto. Primeiro, apontando a sua dureza e hipocrisia, versículo 1 a 4. Deus vai apontar a dureza do coração e a hipocrisia. Segundo, mostrando a sua confiança falsa ou verdadeira, versículos 5 a 8. O nosso coração pode ter uma confiança falsa ou pode ter uma confiança verdadeira em Deus. E por último, versículo 9 a 17, revelando a sondagem divina. Deus então vai mostrar que Ele sonda os corações. Ele conhece profundamente o nosso coração e vai retribuir conforme as nossas obras. E o texto então conclui essa sondagem com essa mensagem de esperança para que o povo então voltasse para Deus, para que não abandonasse o Senhor, que era a fonte das águas vivas. Ou seja, ele fala aqui na imagem que o justo é como uma árvore plantada às águas, então a fonte dessas águas do justo era o próprio Deus. É por isso que então nós temos o final, a conclusão do versículo 13. Agora vamos analisar verso por verso, acompanhe comigo. Primeiro, o texto começa do versículo 1 a 4, Deus apontando a dureza e hipocrisia do povo. Vamos analisar. O texto diz assim: o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. O texto começa mostrando a dureza do coração. O pecado de Judá está profundamente enraizado. E aqui essa ideia, aqui quando o texto diz que o pecado de Judá está escrito, a palavra hebraica aqui, literalmente é a ideia de entaile, esculpido. A ideia é que o pecado estava esculpido com uma ferramenta de ferro em uma rocha, que não podia ser apagada. Aqui Deus está trazendo a imagem, que era muito comum naquela época, de gravar uma inscrição em pedra a partir de um objeto pontiagudo. Eles usavam geralmente aquele objeto pontiagudo, algumas vezes um diamante, outra pedra forte, para gravar, fazer uma gravação de pedra, escrever na pedra. E Deus então diz que o pecado de Judá está esculpido ali no coração dele, entalhado, gravado. Obviamente essa linguagem mostra a dureza do coração. O pecado estava ali, gravado. E o meio sobre o qual tais ferramentas operavam era geralmente exatamente essa pedra. E aqui essa figura é forte, é uma figura que mostra o pecado de Judá como esculpido na tábua do seu coração. É como se nós disséssemos que o pecado do povo estava gravado no concreto. Lembra quando você algumas vezes vai passando e alguém faz aquelas calçadas de concreto e alguém maldosamente pisa e você vê os pés de alguém ali no concreto? Está gravado ali. Mas a gravação aqui era mais forte. O pecado do povo estava gravado ali. Parece que não saía. Estava gravado ali na tábua do seu coração. Esse era o problema do povo. A dureza do coração. Mas o que significa coração na Bíblia? Possivelmente a maioria dos cristãos não entende o conceito bíblico de coração.
E a razão para isso é que quando nós pensamos em coração, nós não entendemos como a Bíblia usa essa metáfora e o significado dela. Deixa-me explicar de forma muito clara. Geralmente nós somos profundamente influenciados pela mentalidade greco-romana de coração. E o que é que essa mentalidade ensina? Geralmente nós separamos a ideia de pensamentos e coração. E nós até falamos muito isso. Nós às vezes dizemos, nós temos que amar a Deus não com a mente, mas com o coração. Nós temos que servir a Deus não com a mente, mas com o coração. Essa ideia é profundamente estranha na Bíblia. Essa ideia nem existe nas Escrituras. Essa é uma ideia greco-romana, mas profundamente antibíblica. Por quê? Porque essa palavra coração, que vai aparecer no Antigo Testamento, leb 598 vezes, e lebab 252 vezes, e cardia na língua grega do Novo Testamento 156 vezes. Veja quantas vezes aparece. Então, qual o significado? O coração, na visão bíblica, não é somente a sede das emoções, mas tem a ver com a vontade, com o pensamento, com o local onde as decisões são tomadas, ou seja, a pessoa inteira. Não existe essa distinção como nós fazemos. Deixe-me trazer uma definição de coração que eu gosto muito de um autor. Ele diz o seguinte: o coração é o centro que governa uma pessoa. A palavra, quando empregada de modo simples, reflete a unidade do nosso ser interior. Quando usada de modo abrangente, descreve a complexidade do nosso ser interior, composto pela mente, tudo aquilo que nós sabemos, os desejos, aquilo que nós amamos, e a vontade, aquilo que nós escolhemos. Então, quando a Bíblia fala de coração, ela não está fazendo essa distinção entre pensamento e coração. Isso é estranho, isso é o que nós chamamos de anacronismo, é quando nós interpretamos a Bíblia levando os nossos conceitos modernos para ela. Deixa-me dar alguns exemplos claros disso, para que vocês possam. Vamos ver alguns textos bíblicos que mostram essa verdade muito clara. Veja comigo, por favor, alguns textos bíblicos. Vamos ver Mateus capítulo 9, versículo 4, um exemplo daquilo que eu estou explicando para vocês. Vou mostrar alguns exemplos. Mateus 9, 4, diz o seguinte, a palavra de Deus. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Observe que pensamentos e coração aparecem aqui de forma sinônima. Coração tem a ver com pensamentos. Isso é uma ideia clara. Nós vemos também no Salmo 139, versículo 27, quando o salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, no Salmo 139, versículo 23, nós vemos o paralelismo da poesia hebraica, onde coração e pensamentos são a mesma coisa. Vemos também em Provérbios 3,5, confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Mais uma vez, essa palavra aparece como sendo sinônimo. Lá em Gênesis, no capítulo 6, se você abrir sua Bíblia, Gênesis 6,5, volte um pouco também, diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, ou seja, desígnio é pensamento do coração. Então, quando os antigos falavam do coração, obviamente eles não estavam pensando no órgão, nem eles estavam fazendo essa distinção que nós fazemos entre pensamento e coração, não. O coração se referia a essa unidade, essa totalidade que tem a ver com os nossos pensamentos, que tem a ver com as nossas emoções, que tem a ver com as nossas escolhas. O coração tem a ver com o todo, com o que você é. Esse é o conceito bíblico. Então nós temos que fazer essa correção, isso é muito importante, senão nós vamos interpretar a Bíblia de forma errada. O último exemplo está em Hebreus 4,12. Hebreus 4,12, um último exemplo, e depois nós voltamos para o texto, quando diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mas cortante que qualquer espada de dois gumes,
penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Observe que tudo isso está conectado à ideia de coração. Portanto, quando Jeremias fala de coração aqui, ele está se referindo da mente, aquilo que nós conhecemos, dos nossos desejos, aquilo que você ama, e da vontade, as suas escolhas. É você total. E agora, voltando para o capítulo 17, nós entendemos então que o problema do pecado, o pecado estava gravado no coração. Então, a mente do povo estava corrompida, os seus desejos eram pecaminosos, a sua vontade, ou seja, aquilo que eles escolhiam era errado, eles não escolhiam a palavra de Deus, ou seja, o povo como um todo, como um ser, eles estavam completamente longe de Deus. Esse era o problema do povo. E o Senhor continua, então, apontando o problema do povo. No versículo 2, seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. O problema do povo, além da dureza de coração, era o problema da idolatria. Eles se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos. E o texto diz, aliás, voltando ainda para o versículo 1, antes de entrar no versículo 2, outro ponto importante, além da idolatria, é a hipocrisia. Veja o final do versículo 1 que diz assim, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. O que Deus quer dizer com isso? Deus diz, olha, o pecado de vocês está gravado no coração de vocês e na ponta dos altares. Que altares eram esses? Então, possivelmente aqui se refere, e o que Deus está apontando aqui, tem a ver com os sacrifícios. Lá no altar dos sacrifícios existiam os chifres do altar. Eram peças de pedra esculpidas que se projetavam no topo do altar do sacrifício, em cada um dos 4 cantos, para sustentar a madeira, o fogo, onde aqueles animais eram sacrificados. Era assim que acontecia. Então você pecava, você levava o animal e ali no altar existia aquelas pontas. E essa alusão é muito forte, porque ela parece abordar o fato de que quando o sacrifício era oferecido, quando o povo oferecia o sacrifício pelo pecado, e a parte do sangue era espalhada ali pelo altar, aquele sangue que deveria, na verdade, purificar o pecado do povo, mostrava que o pecado do povo ainda era maior, porque eles estavam adorando a Deus e outros deuses. Até mesmo a oferta de tais sacrifícios pelo pecado era uma afronta a Deus. Deus diz assim, quando vocês me oferecem os sacrifícios de vocês, para mim, isso é uma afronta para mim. Porque eu vejo o pecado de vocês, o culto de vocês é uma afronta. Porque vocês vivem no pecado. Aquele sangue aspergido que deveria lembrar o perdão, agora parecia apenas uma inscrição de pecado. Era o pecado de Judá nas pontas do altar, bem como no coração do povo. Então o problema do povo era a dureza de coração, mas a hipocrisia. Não é que eles deixaram de adorar, eles continuavam indo no culto, eles continuavam adorando, ouvindo as escrituras, mas adorando outros deuses, mas não seguindo de coração ao Senhor. E Deus diz assim, a dureza de coração de vocês eu vejo até no culto, esse sangue. Ele depõe contra vocês. E agora sim, no versículo 2, Deus aponta o outro problema. Além da idolatria e da hipocrisia, eles adoravam a Deus, mas não era de coração. E o problema é exatamente o que vai ser descrito aqui, a partir do versículo 2, a idolatria do coração, que era a prevalência desse culto cananeu em toda a terra, com seus altares, postes sagrados, objetos de culto. Diz assim, seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ou seja, eles iam no templo, adoravam a Deus, mas ainda continuavam adorando a outros deuses. Eles adoravam a Aserá, nós vemos isso em outros textos aqui de Jeremias. E Jeremias se concentra novamente nesse culto, e o culto a Aserá era um culto profundamente sexualizado, era o culto da fertilidade. E por que aquele culto daquelas nações de Baal, de Aserá, por que eles eram tão atrativos a Israel? Existiam vários cultos onde as nações ofereciam aos deuses.
Bom, primeiro, uma das razões é que nesses cultos, cada um fazia o que achava que era certo. O culto de Deus ele era profundamente regulado, era ali no templo. Deus então estabelece, era o culto do sacrifício. As pessoas sabiam exatamente como deveriam fazer. E Deus não aceitava qualquer culto. Era um culto que envolvia o coração, ou seja, a mente e a alma. Todos precisavam estar envolvidos naqueles atos. Mas o culto dessas nações não. Você ia, se divertia, existia prostitutas cultuais. Você cantava, você pulava. Você fazia o que você queria. Você extravasava. Parece um pouco com alguns cultos modernos, né, de algumas igrejas. E é por isso que isso atraía o povo. Isso mostrava o que estava no coração do povo. No capítulo 19, se você avançar um pouco, avance comigo. No versículo 5, Deus vai mostrar a diferença do culto que ele havia prescrito para o povo e esses outros cultos. Veja se não é isso, 19:5. E edificar os altos de Baal, para queimar os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal. E o final diz o seguinte: o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Todo culto falso, meus irmãos, é uma autoprojeção do ser humano. Ele cria um Deus à sua própria vertente, ele acha que esse Deus vai aceitar todas as coisas que você fizer em um culto. Mas esse não é o Deus da Bíblia. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós encontramos um ensino maravilhoso, que é o princípio regulador do culto. Deus diz como Ele quer ser adorado. Existe uma linha divisória muito clara. E esse era o problema de Israel. Não é que eles haviam deixado o culto, mas eles queriam exatamente ser uma nação sincrética, adorar vários deuses. E é por isso que Deus então vai, no versículo 3 e 4, trazer uma mensagem de juízo: ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Versículo 4, assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Deus havia proibido o seu povo de adorar outros deuses, como por exemplo o segundo mandamento: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. E Deus diz: é por isso, vocês quebraram a aliança, que vocês vão para o exílio. Vocês vão experimentar o meu juízo, a minha ira contra vocês. Então Deus aponta a dureza, a hipocrisia do coração do povo, a idolatria. E agora nós temos o segundo movimento, onde Deus vai mostrar e vai apontar a confiança falsa e verdadeira do coração. Versículo 5. Aí nós temos um oráculo: assim diz o Senhor, o Deus da aliança. Ou seja, logo após apontar o pecado do povo, Deus agora vai mostrar ao povo os dois caminhos que eles poderiam seguir. Não existe 2 ou 3 caminhos. Aliás, não existe 3 ou 4 caminhos. Tem apenas 2 caminhos. Na verdade, tem um caminho. O outro é loucura. E Deus então vai apontar ao povo: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Ou uma tradução mais literal: maldito o homem que confia na humanidade. Maldito o homem que confia no outro homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração, o seu coração do Senhor. Jeremias se referia aqui ao seu povo, irmãos. Ele não está se referindo a pessoas descrentes de fora de Israel. Essa ideia aqui é muito clara: o povo estava confiando em outros. Eles confiavam em outras nações que poderiam defendê-lo. Ora, confiavam no Egito, que podiam ajudá-los contra os caldeus. O tempo todo eles estavam confiando no homem, mas nunca confiando em Deus. E Deus diz: maldito é aquele que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Aqui nós vemos o estilo poético, onde humanidade é colocada em paralelo com a ideia de carne. O verbo confiar é paralelo com a ideia de força. Aqui nós vemos o paralelismo da poesia hebraica. Confiar é exatamente
confiar no seu braço, na sua força, na carne mortal. E o problema do povo não era apenas que eles estavam confiando nos homens e recebendo as maldições. Por que eles eram malditos? Porque eles estavam recebendo as maldições pactuais. Em Deuteronômio 28, Deus havia previsto isso. Quando o povo se afastasse, eles receberiam essas maldições pactuais. Vocês estão indo no caminho da maldição. Mas o problema maior está no final do versículo 5. Eles estavam se apartando do Senhor. O coração, a vida deles, eles se apartavam, eles estavam se desviando do Senhor. Esse é o verbo, essa ideia. Se apartar é se desviar, sur. Um verbo quase sinônimo de sub, usado várias vezes em Jeremias. Eles estavam se afastando de Deus, da sua soberania, da sua aliança. Esse era o problema do povo. E Deus então vai retratar o que é uma pessoa que confia no homem, o que é uma pessoa que deposita a sua esperança no homem e que faz da carne de um homem mortal o seu braço, a sua força e não confia no Senhor de coração. Como é que a gente pode ilustrar essa pessoa? E aqui nós temos Deus mesmo fazendo uma ilustração dessa pessoa no versículo 6. Veja o que Deus diz a respeito dessa pessoa. Quem é essa pessoa? Aquele que confia em outro. Porque será como um arbusto solitário no deserto. E não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Aqui nós vemos, meus irmãos, uma profunda descrição de um arbusto sem vida no deserto. Essa é a ideia. Um homem que não confia em Deus é como um arbusto no deserto. Um arbusto no deserto que permanece seco, literalmente a ideia inútil. Um arbusto que mora nos lugares áridos, das terras salgadas, inabitadas, ou seja, é alguém que não tem nada na sua vida. Alguém que não serve a Deus, que tem o seu coração endurecido, ou confia em si mesmo, confia no homem, é exatamente esse o retrato aqui. Alguém solitário, alguém que não tem vida. E é por isso que nós vemos várias pessoas descrentes, ímpias, que têm dinheiro, fama, poder, mas no final do dia não tem esperança. Nós vemos nações ricas, países ricos de primeiro mundo, onde existe um número altíssimo de suicídio. De pessoas que têm todas as coisas, eles têm uma vida boa, eles vivem uma sociedade quase perfeita, humanamente falando. Mas eles não têm Deus. Não há vida. Não há esperança. É uma terra seca. No final do dia existe aridez, é como um deserto. Não tem nada. E aqui Deus está mostrando exatamente isso a Jeremias. Esse é o problema do coração do homem. Deus está mostrando que aqueles que confiam no homem, eles vivem dentro dessa realidade, numa terra seca, uma vida inútil. Talvez esse seja o retrato do seu coração. O tempo inteiro nós estamos tentando confiar em nós mesmos, na nossa força, na nossa habilidade, no nosso conhecimento, na nossa capacidade intelectual, na nossa capacidade de construir o nosso futuro. Nós somos como povo, vamos criando os tentáculos da autossuficiência. E vamos deixando de confiar no Senhor. E qual o fim desse caminho da autoconfiança? É esse caminho inútil de uma vida estéril, de um arbusto no deserto. Você não tem vida. Você tem tudo e não tem nada, porque você não tem Deus. Você às vezes tem uma família maravilhosa e mora no melhor local, em um palacete. A conta bancária está ótima, mas não tem Deus, não tem nada. É inútil. Agora veja o contraste aqui, nessa linguagem sapiencial. Bendito o homem que confia no Senhor. Obviamente, a ideia do versículo anterior está aqui de coração. E aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esse é o bendito.
Esse é aquele que descobriu realmente o significado da vida, aquele que confia no Senhor e a sua esperança está no Senhor. Observe aí 2 vezes a palavra Senhor em letra maiúscula. Significa que a palavra usada é a palavra Yahvé ou Javé, nós não sabemos a pronúncia correta, que é uma palavra que significa o Deus da aliança, o Deus pactual. Você confia e você espera no Senhor. A minha confiança está no Senhor. Eu não confio em ninguém, no homem. O homem não é a minha esperança. Há muitas pessoas que depositam a sua esperança em um político, em um presidente, em uma ideologia, em um partido. São aquilo que Ezequiel vai falar, os ídolos do coração. O nosso coração vai fabricando ídolos. Esses ídolos, todos eles falham. Mas bendito é o homem que confia no Senhor e a sua esperança está no Senhor. E veja a imagem agora do versículo 8, desse que confia no Senhor. Qual é a imagem? A imagem é completamente diferente. O outro é como um arbusto, pequeno, solitário, inabitado, sem vida. Mas esse que confia no Senhor é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Observe que essa é uma imagem maravilhosa, é uma metáfora do justo, daquele que confia no Senhor. Ele tem uma raiz, e essa raiz, como nós vamos ver no versículo 13, a fonte de águas vivas é o próprio Senhor. É isso que o Salmo 1 diz, é aquele que está fundamentado em Deus, na palavra de Deus, na presença de Deus, e a presença de Deus é essa água viva, que mesmo no momento difícil, o justo, ele vai buscar água, o tempo todo ele vai buscar, e assim essa ideia do arbusto, que vai por debaixo da terra, buscando, localizando água para viver, ele busca água, ele nunca é destruído. A ideia aqui do justo não é como uma árvore frondosa que o vento vem e derruba. O justo, aquele que confia no Senhor, é como aquela árvore que o vento vem e abala, ele vai para um lado, vai para outro, mas ele tem raiz. Ele não é destruído. Ele não se perturba, ele fica verde, ele dá frutos. Ele glorifica a Deus nos momentos bons, mas nos piores momentos da sua vida, você ainda glorifica a Deus. Que diferença entre o homem que confia no homem e aquele homem que confia no Senhor. E você confia em quem? Em quem você deposita a esperança do seu coração? Você realmente confia no Senhor? Você entregou a sua vida ao Senhor? Ele é o Deus da sua vida, é nele que você deposita a sua esperança, é nele que você está bem, apesar das circunstâncias difíceis e adversas da vida. É esse o seu Deus. E o último movimento do texto, então, está aí no versículo 9 a 13, quando Deus revela a sondagem divina que ele faz. Observe a afirmação, quando o versículo 9 diz assim: enganoso é o coração. E a palavra enganoso na língua hebraica vem de uma raiz de uma terra irregular. O coração do homem, ele é irregular. O coração do homem é enganoso, não é confiável. E nós encontramos essa afirmação, como nós lemos lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Depois do pecado, o coração do homem, ele é sempre enganoso. Ele é sempre escorregadio. Ele é sempre tendente ao mal. Esse é o nosso coração, desesperadamente corrupto. E continua o versículo 9, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Sabe qual é a palavra corrupto aqui na língua hebraica? Incorrigível. O nosso tradutor, de alguma forma, atenua a ideia de corrupto, mas literalmente é incorrigível. Aliás, a palavra usada aqui no hebraico não é incorrigível, é incurável. Desculpe, irmãos.
incurável. É um coração incurável. Ninguém consegue curar o coração do homem a não ser Deus. Você não consegue curar o seu próprio coração. Você não pode dizer para você mesmo, eu a partir de amanhã por mim mesmo vou ser melhor. Você pode até começar, mas em algum momento você vai falhar. Seu coração é enganoso. Seu coração é incurável. E aqui é como se Deus colocasse uma lupa no coração dos homens. No início ele começa falando da dureza do coração de Israel, mas parece que aqui há uma amplificação de forma genérica, onde Deus faz uma ilustração do que é o coração do homem. O coração do homem é isso aqui, ele é enganoso. Ele é além da cura. Quem conhece o coração? Quem é que conhece o que é uma pessoa? Quem conhece os pensamentos, as vontades mais íntimas de alguém? Quem sabe? Quem conhece? É interessante que em alguns momentos no livro, como por exemplo, capítulo 2, versículo 5, capítulo 2, versículo 31 e 8, 15, Deus mostra até surpresa como o povo diz assim, eu não esperava. Como? É como se, obviamente isso é uma forma, como Calvino chamava, onde Deus se adequa à linguagem, através de Jeremias, mas Deus mostra até uma certa surpresa, diz assim, eu não esperava que vocês fossem tão ruins assim. Vocês me surpreendem com a maldade de vocês. Mas aqui Deus está mostrando que de fato Ele conhece. Quem conhece? Quem conhece você melhor do que você? E tanto na nossa tradução, no versículo 10, como na língua hebraica, existe uma ênfase, eu. Há uma ênfase, eu. O Senhor. Deus agora diz, eu conheço. Eu conheço. E aqui Deus diz algo interessante no versículo 10, eu esquadrinho. E essa palavra hebraica esquadrinhar, algumas vezes é traduzida em outros textos por sondar, procurar, escrutinar. Eu sondo, eu esquadrinho o coração. Eu sei. Não é no órgão. Eu sei o que está no seu pensamento, eu sei o que está na sua vontade. Eu sei quais são os desejos que você tem. Eu sei tudo. Eu conheço. Eu sondo. Nós vemos isso no Salmo 139, não é? Salmo onde algumas vezes essa mesma palavra vai aparecer, se nós formos rapidamente aí no Salmo 139, essa mesma palavra vai aparecer aí, onde Deus traz essa mesma verdade. Senhor, versículo 1, tu me sondas e me conheces. Essa é a mesma palavra, esquadrinhar, o tradutor traduziu por sondar. Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento, quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, ou o meu coração, mesma ideia. Esquadrinhas o meu andar, e o meu deitar, e conhece os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à boca, não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. E o final, no versículo 23, o Salmo termina, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Veja a linguagem poética. Coração e pensamento significando a mesma coisa. Conhece o meu coração, prove, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus está dizendo, eu conheço. Eu sei. Porque eu esquadrinho, eu sondo, eu sou o examinador dos corações. Mas além disso, no versículo 10, Deus diz que prova os pensamentos. E aqui nós não devemos ver as duas coisas separadas, mas devemos ver a linguagem poética. Esquadrinhar o coração e provar os pensamentos, isso é o paralelismo, é assim que formava a poesia. E obviamente algumas vezes ele usava palavras distintas que significavam a mesma ideia. Então, a outra palavra que aparece aqui para provar é bem semelhante à ideia de examinar. Eu examino os pensamentos. Ou seja, eu conheço você todo.
coração, pensamento, essa sinonímia, você, enquanto pessoa, eu conheço. E por que Deus, o que é que Deus faz com esse conhecimento? Ele vai dizer no versículo 10, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus diz, eu conheço o coração de cada um, para retribuir de acordo com as suas obras. O povo achava que Deus não conhecia. Eles achavam que iam para o culto, que adoravam a Deus de qualquer jeito. E às vezes nós achamos isso. Nós vamos para o culto, como se Deus não se importasse, como se Deus não estivesse vendo se nós realmente estamos aqui, se nós estamos adorando, se durante os elementos do culto nós estamos focados, ou se eu estou aqui e você estamos pensando na segunda-feira, pensando nos problemas, se o nosso corpo está aqui, a nossa alma está longe. Eles realmente achavam que Deus não estava vendo nada disso. E Deus diz, eu conheço tudo, cada pensamento. Conheço vocês. Eu conheço. E o final do versículo 11, Deus vai usar uma outra metáfora aqui, como a perdiz que choca os ovos que não pôs, um galináceo que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato, que é o oposto do sábio. O que é que isso tem a ver com o texto? Parece que, no fundo, o grande problema do coração do povo era o desejo de riqueza. Era uma idolatria profunda por bens. Será que é diferente da nossa geração? Será que essa não é a temática que nós vemos no YouTube? Será que não é essa mensagem que muitos pastores que se transformaram em coaches ensinam? Que você deve crer em Deus e tudo vai bem, você vai ser rico. Não é essa mensagem existencialista que coloca você como se fosse o topo de todas as coisas? Um antropocentrismo que nós estamos vivendo. E não é isso exatamente que existia no coração daquele povo. Era como uma perdiz que chocava coisas que não eram delas, como se a riqueza, como se as coisas dependessem de nós mesmos, como se não existisse um Deus que governa todas as coisas. Era essa tolice que existia no coração do povo. E o texto então termina mostrando exatamente como Deus ia julgar o coração do povo. Como Deus conhecia os detalhes. Essa sede por dinheiro, por poder. Essa é a base da nossa sociedade que fomenta o tempo todo a riqueza, o poder. E nós muitas vezes nos esquecemos de Deus. Estamos envolvidos em tantas obrigações, uma luta terrível para termos, que esquecemos do Senhor. É um retrato também da nossa sociedade. É por isso que o texto termina então com essa afirmação. Trono de glória, enaltecido desde o princípio ao lugar do nosso santuário. O texto então termina agora lembrando a diferença de Deus em relação àqueles outros deuses, porque o santuário ali era o trono da glória, era o Deus verdadeiro que o povo adorava. Era um trono de glória, Deus era glorioso. E no versículo 13 ele confessa, ó Senhor, esperança de Israel. E vai mostrar mais uma vez esse contraste, todos os que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandona o Senhor. E veja essa frase, a fonte das águas vivas. Essa é uma mensagem maravilhosa. Como um coração de pecadores como eu e você podem confiar em um Deus. E essa era a mensagem. Qual a esperança desse povo? Um coração duro. Deus vai anunciar lá no capítulo 31, um remédio de Deus. Não apenas para esse povo, mas para todos os pecadores. No capítulo 31 de Jeremias, no versículo 31 a 34, Deus vai anunciar uma nova e gloriosa aliança. Jeremias 31 a 34 diz assim, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor.
Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também aonde no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus, eles serão o seu povo. Qual o remédio para corações endurecidos? Bom, o remédio está em Deus. Só Deus pode curar corações pecadores, enganosos, como o meu e o seu. Só Deus, e essa promessa que Deus faz, que o Espírito faria isso. Uma profunda mudança no coração. E mais uma vez nós vemos essa ideia de mente, de pensamento e coração de forma sinônima. Deus ia fazer uma mudança total e completa no povo. E Deus de fato anuncia essa profecia gloriosa. E como é que essa mudança ia ocorrer? Veja, Israel, ele vai falhar de inúmeras formas. E é por isso que no Antigo Testamento Deus está sempre prometendo um Israel perfeito, o servo do Senhor. E nós cantamos isso em Isaías 61. Um texto que nós cantamos que diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E quando nós cantamos esse cântico não se refere a você e a mim, está se referindo a Cristo. Esse é o texto que ele abre lá em Lucas, quando ele chega ali em Nazaré e abre, lê Isaías 61 e diz, hoje se cumpriu essa palavra. E a missão do Messias seria trabalhar e trazer esperança aos quebrantados de coração. O Messias ia trazer quebrantamento aos corações. Ele é a fonte das águas vivas. Ele que promete água viva àquela mulher. Eu sou a fonte de água viva. Então, quando nós olhamos esse texto, à luz da nova aliança, nós aprendemos que agora na nova aliança, nós já sabemos o remédio para o nosso coração. Qual o remédio para o nosso coração pecador, torto, árido? O remédio é se voltar para Cristo, a fonte das águas vivas. Ele é a nossa esperança. É Ele que pode trabalhar no nosso coração. É Ele que pode mudar o nosso coração. E várias vezes Deus vai, através de Jeremias e outros profetas, vai anunciando isso. Para Jeremias, a promessa da nova aliança era fundamental porque Deus escreveria a sua própria lei nos corações, que antes eram marcados pelo pecado, mas agora teriam no coração o desejo de obedecer e servir ao Senhor. Em Deuteronômio, Deus faz a promessa da circuncisão do coração, onde Deus exigiria amor e obediência de coração. Lá em Ezequiel, Deus faz também uma promessa gloriosa. Deus faz uma promessa de uma espécie de uma cirurgia cardíaca ainda mais radical, um transplante. Deus ia substituir o coração de pedra por um coração de carne, onde o povo seria movido à obediência pelo poder regenerador do Espírito Santo. Meus irmãos, só o Espírito Santo pode mudar o nosso coração. E é por isso que a vida cristã significa compreender que Jesus, o Israel perfeito, veio transformar corações. Jesus vem nos ensinar exatamente isso, a confiar nele, a depender dele, a viver para ele. Nós somos chamados a viver assim, não seguindo o nosso coração. E Jesus lá em Marcos capítulo 7, no texto que nós lemos hoje na liturgia, Jesus diz que é dentro do coração do homem que vem os maus pensamentos, os ídolos, a avareza. Veja como Jesus descreve de forma bela. Vamos ler novamente Marcos 7, como Jesus descreve a natureza do nosso coração caído, é verdade. Jesus vai dizer que esse é o grande problema. Eles estavam discutindo sobre pureza ritual, essa é a grande discussão aqui no capítulo 7, a purificação ritual. E Jesus vai dizer, existe algo que precisa ser purificado primeiro, algo maior, interior. E aqui em Marcos capítulo 7, ele vai fazer uma descrição poderosa do nosso coração. Ele diz o seguinte, porque de dentro do coração é que procedem os maus pensamentos. Quantas pessoas não têm maus pensamentos? Quantas pessoas deprimidas? Nós estamos vivendo uma geração adoecida, a geração dos remédios.
Pessoas que vivem em crise, crise de pânico, crise de ansiedade. De onde vem isso? Desse coração pecador que não consegue confiar em Deus. Os maus pensamentos. Veja o que Jesus diz. É lá que procede a prostituição, os furtos, o desejo de ter coisas, os homicídios, onde vem o ódio, a raiva, a raiz de amargura. Vem do nosso coração os adultérios, a avareza, o amor por coisas, as malícias, o dolo, a lascívia. Essa sociedade que estamos vivendo dominada por essa ênfase na sexualidade, a blasfêmia, a soberba, a insensatez, que é o oposto da sabedoria. Esse é o sentido de loucura aqui. A soberba, o desejo de viver longe de Deus. Tudo isso, como Jesus disse, são males que estão lá no coração do homem. Jesus, como Deus, vai expor o coração humano. Quem pode mudar algo que é torto? Quem pode mudar algo que é mal? Somente o Espírito Santo é que pode mudar um coração pecador. Quem é que pode mudar você, tirando maus pensamentos, tirando desejos ruins? Apenas Deus pode mudar o nosso coração. Então, que aplicações esse texto traz para nós? Meus irmãos, quando o pecado vai se tornando habitual e nos recusamos a nos arrepender, mesmo depois de todos os apelos da palavra de Deus, às vezes dos avisos de amigos, às vezes dos líderes, pastores, irmãos que exortam você e dizem que você está indo no caminho certo, é porque o seu coração está começando no processo de endurecimento. Um coração endurecido, ele vai se tornando incorrigível. Então nós temos que ter muito cuidado. Quando o pecado vai se tornando habitual, e nós vamos nos recusando a ouvir a palavra e se arrepender, como esse povo fez com Jeremias, mesmo depois de todos os apelos e avisos da palavra de Deus, isso vai nos levando a um estado espiritual muito perigoso, onde cada vez mais nós vamos nos esfriando, nos desviando, e o arrependimento vai se tornando mais distante da nossa vida. Talvez esse seja o seu caso nessa noite. Você percebe que a sua vida espiritual está definhando. Você não tem mais prazer na presença de Deus, você não ora, você não lê as Escrituras, você não se alegra mais com o culto a Deus. Você percebe que a sua vida espiritual está um caos. Você percebe os velhos hábitos vindo do seu coração, o velho homem, velhos desejos. E quando nós nos afastamos do Senhor, da fonte das águas, quando nós não bebemos diariamente dessa água, o nosso coração vai petrificando, endurecendo. Começamos a flertar com as coisas do mundo, ouvir a voz de Satanás. O mundo parece belo, mas na verdade ele é terrível. O pecado vai ficando mais visível. A mancha vai ficando mais indelével. E só Deus para mudar de fato o coração. Lá, se você voltar um pouco em Jeremias, no capítulo 13, nos aproximando aí da conclusão, mas em Jeremias, capítulo 13, versículo 23, Deus diz o seguinte, veja esse versículo: pode acaso o etíope mudar a sua pele? O etíope era uma pessoa negra. Pode acaso o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Quem é que pode mudar a si mesmo? Somente Deus pode mudar você e mudar a mim.
É por isso que o Senhor está conclamando você nessa noite ao arrependimento sincero, ao milagre da graça de Deus, que intervém, que tira esse nosso coração que vai petrificando, Deus vai mudando a nossa vida, e nos fazendo retornar para a água da vida, que é Jesus Cristo. Beba dessa água nessa noite, beba dessa água a cada dia, para que o seu coração não fique petrificado, para que o seu coração não se torne endurecido, para que você de fato possa servir ao Senhor, um Deus que conhece o seu coração. É tolice enganar Ele. A nossa atitude é reconhecer, se arrepender, se voltar para esse Deus e dizer: Senhor, sonda o meu coração, vê se tem alguma coisa errada. Olha o meu coração, coloca a tua lupa santa. Espírito Santo, me convence de pecado. Quebranta aquilo que está no meu coração, aqueles quartos escuros, aquelas zonas terríveis que estão lá. Transforma. Ore ao Senhor, para que Ele faça isso nessa noite. Vamos orar. Bendito Deus, louvado e exaltado seja o Teu nome. Na Tua presença nós estamos para reconhecer que precisamos de Ti. Para reconhecer que precisamos do Teu Espírito, que não apenas grava essas leis no nosso coração, que grava a palavra do Senhor, mas que milita dentro de nós contra o velho homem que sempre quer ressurgir. Tem misericórdia da nossa vida, para que possamos confiar sempre no Senhor e colocar no Senhor a nossa esperança, para que o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos, desejos, vontades, emoções, o coração, como nós aprendemos, que ele esteja completamente voltado para Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.